Para não cansar o auditório, eu vou continuar então com a nossa atividade cultural e instantaneamente vou convidar os membros da nossa mesa. Tá? Vou começar com o passado. Eu tive a oportunidade de participar do UF Debate Brasil com basicamente esta mesma mesa, com exceção da doutora Érica aqui presente. Nós fomos convidados para debater o tema redução da maioridade penal. E todos nós expusemos as nossas preocupações e angústias. E, por um acaso, no final, houve uma convergência de ideias. Isso não quer dizer que vai se repetir o fato hoje aqui. Eu vou, primeiro, passar a palavra à professora e doutoranda desta universidade, Érica Piedade, para que em meia hora faça algumas considerações iniciais. Assim eu vou fazer com todos. Tá? Depois dessa exposição de no máximo 1h30 sobre cada área do conhecimento e a repercussão em cima do tema que a gente vai debater, estão no auditório a Lívia, monitora da disciplina de Direito e do Adolescente da professora Fabiana, e a minha monitora Juliana. Elas vão passar as perguntas por escrito para vocês e elas vão se dirigir ao microfone para ler a pergunta e para quem é endereçada, tá ok? Então... Ao Dr. Jean, pelo convite extremamente generoso e delicado. É um prazer estar aqui conversando com vocês essa noite. E eu gostaria de, em primeiro lugar, falar assim, do meu encanto, né, nessa dramatização que foi apresentada a todos nós, porque eu sou psicóloga do Tribunal de Justiça há quase 10 anos. Eu sou do primeiro grupo de psicólogos que ingressou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, nesses 10 anos, venho trabalhando eminentemente com várias de infância e juventude. E agora, recentemente, temos também a atribuição do atendimento aos processos relacionados ao idoso. Mas, enfim, então é um assunto que eu conheço por experiência própria e acabei fazendo meu mestrado. Tenho especialização em psicologia jurídica e fiz um mestrado, e o doutor Jean achou muito interessante que eu fui a primeira mestre, não advogada, a fazer o mestrado em Direito. E, enfim, e eu aprendi uma coisa nesses 10 anos do tribunal, que, aliás, é uma prática não apenas do jurídico, mas é uma prática do político em si, né? Que os discursos não são práticas neutras. O Foucault já nos atenta a isso. As práticas e os discursos, elas são sempre muito reveladoras dos propósitos aos quais elas servem. E existe um discurso aí que é muito próprio do âmbito jurídico, que é um discurso ritualizado, que é um discurso com um tempo muito marcado, em que a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado na hora de estar argumentando qualquer direito que seja. Isso não é muito diferente na justiça que hoje em dia se faz presente na infância e juventude. Atualmente não é mais diferente, mas acontece que houve um momento em que isso já foi diferente. E a própria Constituição, uma justiça da infância e juventude, na verdade, quando a gente vem falar de justiça do menor, no final do século XIX, início do século XX, no Brasil, ela diz respeito a um recorte que foi feito muito próprio e muito peculiar diante dessa clientela. Então, durante muito tempo, a gente olhou essa realidade da infância e juventude como uma realidade que era menor. E aí a gente teve uma produção legal e uma produção de práticas que revelavam um olhar que era diferenciado diante dessa parcela populacional. O menor não era qualquer um. O menor era aquele que estava em situação de risco, em princípio. Então, a gente está falando de uma situação que envolvia e qualificava não apenas a criança ou o adolescente, mas também a família desse entorno. E a gente tinha aí um olhar que caracterizava o menor como aquele que, basicamente, era oriundo de parcelas mais vulneráveis e pauperizadas da população. Se a gente olha dessa forma, é muito interessante frisar novamente, a gente acaba dando um viés que é muito estigmatizante. A gente acaba dando um viés que é um viés que, durante muito tempo, caracterizou o direito do menor como um direito também considerado menor.
É engraçado porque na minha pesquisa do mestrado em Direito, e eu fiz um trabalho em cima da construção da categoria menor, historicamente no Brasil, eu comecei a perceber que os próprios juristas tinham um olhar de que o direito, entre aspas, do menor era um direito menor. Por que era um direito menor? Porque era um direito que abria a mão de discussões fundamentais para o próprio direito. Então, o princípio da comunicabilidade, presunção de inocência, ampla defesa, tudo isso caía por terra diante do direito do menor. No direito do menor, o que ficava em questão era muito mais uma questão de jogo de interesses políticos e de poderes aí que se faziam sentir em outras esferas, que aí atravessaram o universo legal, e aí a gente pode fazer, inclusive, um contraponto histórico. Essa proposta legislativa ela veio a acontecer, ela começou a ser discutida no momento em que, casualmente, a gente tinha a abolição da escravatura e advento da República no Brasil. E a gente tinha necessidade de um controle de parcelas populacionais que eram consideradas muito perigosas, ou potencialmente perigosas. Foucault diria aí de uma extrema periculosidade. Então, um virtual perigo a ser oferecido à sociedade. Então, a gente acaba observando que, dentro desse enfoque, você tinha um olhar que era um olhar de segmentação, de estigmatização, de segregação, de separação diante dessa clientela e de controle, basicamente. A gente teve, durante muito tempo, leis que, enfaticamente, ratificavam essa ideia do controle e essa ideia da separação, do que fosse do direito do menor e do direito da criança e adolescente. Hoje em dia, a gente tem uma lei que procura romper com essas crenças, com esse imaginário. Mas, por incrível que pareça, e é engraçado, né, porque, como eu falei, o próprio direito tinha muitas críticas a esse olhar, que era um olhar que abolia e abria a mão de condições que eram fundantes para o jurídico. Então, desde a década de 40, a gente tinha discussões, por exemplo, em São Paulo, entre promotores e magistrados paulistanos, que tentavam imprimir uma nova consideração sobre o que fosse o direito do menor naquela ocasião. Por quê? O direito do menor basicamente se caracterizava por algumas coisas que a gente viu claramente expostas ali, de forma diversa, no Estatuto. O juiz de menores, ele tinha um potencial, ele tinha um poder diante dessa parcela populacional que tornava a ele uma pessoa capaz de acusar, defender, decidir. Então, o juiz, ele era Deus. Literalmente, diante da menoridade, o juiz, ele ali não acreditava que era Deus, ele tinha certeza, porque ele tinha total e irrestrita convicção, porque era isso que a própria lei permitia. Ele, inclusive, tinha uma extrapolação da sua esfera judicial, intervenções executivas através de atos em que ele baixava portarias e podia estar determinando o que fazer em instituições que trabalhavam com essa população. Então, o que a gente tem, gente? A gente tem uma realidade em que os juízes, os promotores, parte deles, pelo menos, parte dos juristas questionavam essa atuação. A gente tem uma nova lei que procura romper com esse paradigma, que procura romper com esse modelo a partir de 90 e, infelizmente, enfim, por novas questões políticas e econômicas, enfim, culturais, que são muito complexas. Dentre elas, o retraimento, aí a gente pode estar falando do Estado como uma força mais ativa e o advento de um Estado neoliberal que se propõe mínimo a partir da década de 90, então que vem no avesso do que a Constituição Cidadã e que o Estatuto da Criança e Adolescente propugnavam e se propunham a fazer. A gente tem aí uma dinâmica em que a gente não aplica a lei efetivamente do jeito que ela deveria, e a gente tem uma formação que, por incrível que pareça, eu estou falando porque eu fiz um mestrado em Direito, estou fazendo doutorado em Psicologia, estou fazendo concomitantemente uma graduação em Direito, então estou falando assim, porque eu conheço essa realidade, uma formação em que os juristas ainda estão muito reacionários diante dessa inovação da lei, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, agora eu estava assim, e a gente vai falar, não, o menor. Não, gente, vamos procurar evitar o termo menor, porque o termo menor é um termo que revela, por si só, uma compactuação com um olhar, que é um olhar que a gente propõe superar, que a gente propõe passar adiante. A gente está falando agora de toda uma realidade que é da infância e juventude brasileiras. Então, não cabe mais a gente estar falando de menor. Quando a gente fala que nós temos varas especializadas para a infância e juventude, é muito engraçado pensar que
às vésperas da promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, nós tivemos uma separação da única vara de menores que existiu desde 1923, no Rio de Janeiro, e foi a primeira vara de menores do Brasil, em duas varas. E aí a gente teve a primeira vara de menores, porque na época a gente ainda falava da lei, que era o Código de Menores, na primeira vara de menores e a segunda vara de menores, no dia 24 de agosto de 89. E aí a lei que definiu a separação da única vara de menores em duas é uma lei muito interessante, porque no seu artigo 1º ela qualifica, ela determina: fica doravante instituída a primeira vara de menores, que terá como competência tudo que não for da alçada da segunda vara. Até agora não disse lufas. Então, identificamos, são práticas muito reveladoras e absolutamente não apenas representam, mas nos apresentam um mundo daquilo que eles acreditam, daquilo que a gente acredita. Não representam uma coisa que está aí a priori. Apresenta aquilo que a gente acredita que o mundo seja, ou aquilo que a gente acredita que o mundo deva ser. E eu achei muito interessante, eu tinha pensado em falar outras coisas para vocês, mas eu achei muito interessante a dinâmica, porque eu me lembrei de uma música, de um filme que muitos de vocês não devem conhecer, porque é da década de 60, se chama Amor Sublime Amor. E vale a pena procurar em locadora, é um musical que foi super premiado em Hollywood, mas, enfim, não fazendo uma apologia aqui a Hollywood, mas tem uma cena muito legal que é de jovens que estão em gangue, briga de gangues. E em determinado momento, a gangue é interpelada por um policial. Então, a história aí de como é a abordagem policial diante de uma gangue de rua, de adolescentes perigosos, enfim. E aí, eles depois começam a se apossar, empoderar e começam a mimetizar o discurso policial, tentando apresentar o que o policial diria. E aí é uma inversão do desvio. Eles se afirmam positivamente no desvio. Ao invés de dizerem apenas, eu sou o que estão dizendo sobre mim, eu sou mais do que dizem sobre mim. E aí a música é muito legal porque eles começam a dramatizar e começam a dizer como se fossem um juiz, como se fosse um policial, como se fossem assistente social, como se fosse um psicólogo e o menor infrator, né, na época, o adolescente em conflito com a lei. E é muito interessante porque ele começa a mimetizar e a responder sempre aquilo que é dito. Então o juiz fala: o senhor cometeu uma coisa muito errada, mas o seu juiz, o senhor tem que entender, minha mãe é drogada, meu pai é bêbado, tem muitos problemas. Vocês estão cometendo um engano, esse rapaz precisa de um psicólogo. Aí vai para o psicólogo, aí o psicólogo diz, mas ele não precisa de um psicólogo, ele precisa de um assistente social. Aí vai para o assistente social, ele precisa de um psicólogo, aí o psicólogo, não, ele precisa de trabalho, ele é um vagabundo. E cada um diz alguma coisa sobre ele, e no final das contas, ele fala assim, na verdade, todos dizem muito sobre mim, mas ninguém cuida de mim, ninguém olha para mim de verdade. Muito é dito a meu respeito, mas ninguém, de fato, se encarrega de me olhar de frente. E como é que fica esse enfrentamento? Como é que fica essa identidade que eu estou marcando? Essa é uma questão. Os códigos de menores que nós tivemos tratavam essa parcela populacional como objeto do direito. O Estatuto da Criança e Adolescente vem, de uma forma inédita no Brasil, falar que criança e adolescente são sujeitos de direitos. Mas se a gente pensa em criança e adolescente como sujeitos de direitos e aí respaldados por toda essa reserva legal que a gente já considerava fundamental juridicamente para todos os outros processos, com exceção do direito do menor, significa que a gente tem que estar aí atento para uma dimensão que é subjetiva, para o fato de que eles são realmente sujeitos que falam, que têm uma história, que têm um desejo, que têm uma motivação. E como é que a gente consegue ouvir isso e acolher isso? De que maneira a gente realmente se abre para essa realidade? Ou a gente apenas, às vezes, finge que se abre? O Gevaerd, Luiz Fernando Gevaerd, que é um advogado especialista em direito de família, ele diz que o direito de família é um direito, ou o direito da infância. É engraçado que os juízes, quando fazem um concurso, a primeira as varas são de família, infância e juventude. Eu estava vendo lá, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, na corregedoria, a entrada dos juízes, como se houvesse uma lógica de que seriam contatos e varas mais fáceis de trabalhar, ou se fosse um direito mais tranquilo. E é justamente um direito dos mais complicados.
E o Gebhard fala que no direito de família você teria que ter no mínimo especializações para poder trabalhar com dinâmicas tão complexas como se configuram as dinâmicas que chegam às várias famílias. E o direito da infância e juventude é um direito exatamente como esse. É um direito, quiçá, mais complexo ainda, porque a gente tem todo um suporte histórico que nós desconhecemos, que a gente não conhece na realidade da formação acadêmica. Então, a gente passa batido, passa ao largo do que seja, efetivamente, o direito da infância e juventude na sua perspectiva histórica, na sua perspectiva sociológica, na sua perspectiva jurídica, na sua perspectiva psicológica, e de como é fundamental para o operador do direito estar realmente instrumentado dessa história e desse conhecimento da lei para poder mudar o que acontece. Porque senão a gente vai apenas perpetuar o que já existe. E o que existe, infelizmente, é muito ruim. Então a gente tem aí juízes que caem de paraquedas, promotores que caem de paraquedas, defensores que caem de paraquedas, numa realidade que não se sabe. E como é que a gente atua diante disso? Eu já tive promotor, já ouvi de promotores, por exemplo, porque uma das coisas que eu acho que deveria ser problematizada é que a promotoria, em qualquer processo que você tenha a presença de criança e adolescente, deve estar atuando como curadoria, na defesa do direito, na defesa do interesse da criança e do adolescente. E aí o promotor nem sempre percebe isso. O promotor nem dimensiona isso. Ah, não, eu estou aqui atuando como representante público. Ele torna-se o acusador público, sem dimensionar que, se aquela dinâmica provocou, né, ou a gente está analisando naquele momento um ato infracional, é porque, de alguma maneira, os direitos à proteção foram desrespeitados naquela criança, naquele adolescente. E aí a promotoria esquece disso. E a gente tem uma defensoria que, às vezes, não está presente, e que atua pro forma apenas, e que assina depois. E a gente tem juízes que não se comprometem com essa temática, que não gostam disso, porque acaba tendo aí um ranço histórico de que é um direito menor. E havia aí, e eu estou falando por uma pesquisa que eu fiz, por uma pesquisa de todo o Brasil, um entendimento, por exemplo, em Minas, as varas de menores recebiam aquilo que sobrava dos fóruns. Então, até o material de limpeza era menor, era o que sobrava. Os móveis eram de segunda mão. O entendimento do juiz que trabalhava com essa temática era que era um juiz menor também. Os técnicos que ali atuavam também eram considerados menorizados, de forma menorizada. Então, ou a gente se propõe a transformar efetivamente isso num novo modelo e a gente se compromete com esse novo paradigma, ou de fato a gente não vai ter muita mudança. E a gente fica assim, apenas falando sobre e não dando a voz, porque eu achei muito legal na dinâmica, assim, no final, foi exatamente como o filme. O juiz fala, o promotor fala, e tem uma hora em que parece que tem pinça um pouquinho a fala do menino, mas essa fala não é escutada devidamente, não é aprofundada devidamente, você apenas se encarrega de aproximá-la daquilo que te interessa, e aí depois você fala sobre ele. Aí o psicólogo fala, o assistente social fala, o juiz acata, a promotora reconhece, e não se dá voz àquele jovem. Eu tive uma dinâmica que eu não atuei, mas que eu fiquei refletindo muito, e eu costumo trabalhar muito em sala de aula, nos cursos de psicologia jurídica que eu tenho, nas turmas de psicologia jurídica que eu trabalho. E de um psicólogo, muito legal, assim, super interessante como pessoa, politicamente. E ele pegou um processo em que uma adolescente era 14 anos, mulher de um traficante, era namorada de um traficante. E aí essa menina, ele foi fazer uma entrevista com ela, estava cumprindo uma medida socioeducativa num CRIAM, de liberdade assistida, ele vai até ela, tem uma entrevista com ela, e aí ela fala para ele o seguinte: fiz mesmo, e daí? E aí? Fiz, matei, peguei, furtei, roubei, cheirei, e dane-se. O que você vai fazer comigo? Qual é? Tô nessa. Vai fazer o quê? E ele ficou absolutamente assoberbado, assustado. E essa é uma fala muito típica do adolescente em conflito com a lei, porque eu trabalhei com essa clientela na antiga segunda vara, que agora é vara da infância e juventude sem idoso, porque todas as outras ganharam idoso menos a antiga vara de adolescentes em conflito com a lei. E aí eles têm toda uma questão assim de procurar se aproximar e docilmente, como Foucault diria assim, apresentando uma docilidade de corpo e uma submissão, que a Vera Malaguti vai marcar também muito bem, né? Tentando se aproximar e conquistar a fala do outro. E essa menina não, ela teve uma marcação de identidade muito forte. Eu fiz. E aí, você vai se aproximar dessa identidade ou eu vou ter que fingir? O que você vai fazer?
E o psicólogo fez um laudo dizendo que ela não tinha interiorização das regras morais, que ela tinha que ter uma regressão da medida socioeducativa e que tinha que ter uma ronda policial em volta do CRIAM, enquanto ela não fosse transferida para a instituição de internação. E aí o juiz, né, que olhou, o magistrado, acatou a sugestão do profissional da área da psicologia. Enfim, e ele, de repente, deixou escapar. A gente, às vezes, não olha o que está no nosso próprio olho. A gente deixa escapar aquilo que está mais próximo. A gente enxerga o do outro e não enxerga o nosso. Que aquela menina estava, talvez, marcando que ela tinha uma história que ela queria que visse ser respeitada, que ela não queria abandonar, que ela não tinha que abdicar, que ela não queria se aproximar de uma história que o outro estava trazendo porque era uma história bonitinha. Que aquela história, de alguma maneira, ela estava querendo afirmar, porque talvez fosse a única que ela pudesse afirmar. E ele não procurou aprofundar isso e se aproximar daquilo que ela trazia. E se a gente não se aproxima dessa história de verdade, a gente acaba minimizando e menosprezando o grande potencial de trabalho que a gente tem, que é o trabalho com o humano. Porque seja no direito, seja na psicologia, seja no serviço social, seja na área policial, nós trabalhamos com seres humanos. E se a gente não olha para o outro como um outro ser humano, se a gente objetaliza esse ser humano, se a gente coisifica, então a gente está fazendo qualquer coisa. Menos lidar com direito, lidar com psicologia, lidar com forças policiais, com serviço social. Se a gente faz isso, e essa é uma prática reiterada na nossa história, então a gente coisifica o sujeito na área jurídica, a gente coisifica do ponto de vista psicológico, a gente coisifica e a gente objetaliza, a gente deixa de ser profissional, de fato, daquilo que a gente se propôs. Eu costumo dizer que a psicologia, independente da área na qual ele esteja atuando, é uma função, é um trabalho de um profissional de saúde mental. Se eu não consigo me perceber como uma profissional de saúde mental, então eu vou deixar de ser psicólogo e fazer outra coisa. Entendeu? Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E eu estou fazendo direito, fiz mestrado em direito também. Eu acho que o direito, se não tem uma vocação libertária, extremamente próxima da justiça, sinceramente, pode ser lei, entendeu? Mas lei é muito menos do que direito. O direito, ele se abre muito mais. E se a gente não coloca isso como uma discussão, e hoje em dia é uma discussão assim, importante no direito, a discussão principiológica do direito, né, a ideia de que os direitos humanos, longe da gente pensar que já são uma etapa superada e que a gente agora tem que partir para diante, a gente tem que pensar em direitos civis, primeira geração de direitos. Por quê? A gente está vendo práticas dos estados atualmente de enrijecimento das intervenções, de aviltamento dos direitos civis que a gente não via há 30 anos, 50 anos atrás. Então, longe de você pensar, não, isso aqui já está ganho, agora a gente vai transigir disso, vamos tentar uma outra... Não! A gente ainda tem que estar aí batalhando todos os campos, porque a gente não pode perder de vista que a realidade é uma realidade que está se configurando muito perversa. Né? E qual é a nossa prática ético-politicamente diante dessa realidade? Eu queria deixar para vocês uma inquietação que é muito minha, de que a gente tem que se comprometer. Se a gente não se compromete, se a gente está pela metade, então é melhor ficar em casa. Entendeu? Eu acho que a gente tem aí um compromisso, se a gente está aqui, que a gente esteja aqui por inteiro. Se a gente está tendo uma proposta de fazer direito, ou de se aproximar desse universo que é a construção da justiça, como operador do direito, seja como advogado, como promotor, como defensor, como juiz, o que quer que seja, que a gente realmente se implique nesse espaço. Que a gente realmente consiga pensar que esse espaço é um espaço de construção de dignidade, de liberdade, de garantia de direitos, e que o trabalho com adolescente em conflito com a lei é um trabalho de direitos por base indissociáveis, né? Porque o princípio da proteção integral, ela tem, por norma fundante, 3 bases. O conceito da criança como sujeito de direitos, o princípio do interesse superior da criança, então esses direitos são de primazia do interesse da sociedade, né? O princípio da indivisibilidade dos direitos da criança, ou seja, não se trata de gerar apenas alguns direitos, mas de todos os direitos, e se a gente não olha isso de uma forma ampla, se a gente olha apenas uma parte, a gente deixa muita coisa para depois. Uma questão que a professora aqui de Direito Penal, de repente, nem vai concordar, eu sou só uma diletante, enfim, estou fazendo só direito e fiz um mestrado em direito, é uma argumentação que eu venho trazendo há muito tempo, é uma argumentação que poucas pessoas têm
tem endossado, mas mesmo assim, mesmo que eu fique no bloco do eu sozinho, eu vou continuar falando, é a questão de que eu acho totalmente incompatível com a Constituição e com o próprio Estatuto a utilização indiscriminada, embora amplamente naturalizada, das leis penais na tipificação do ato infracional do adolescente em conflito com a lei. Então, quando a gente fala assim, porque é análogo cacete. Porque o próprio direito penal vai dizer assim, dúbio pro réu, você tem que usar uma lei que seja mais favorável. Como é que você vai utilizar uma lei que não é a mais favorável? Você pode estar apresentando fenomenologicamente, ou então pensando numa legislação específica. Agora, utilizar o Código Penal é extremamente negativo, é extremamente ruim para o adolescente estar sendo submetido. E, no entanto, a gente não questiona. E aí a própria Constituição, ela tem alguns artigos em que ela vai mencionar que isso não é o correto. E a gente não atenta, ou seja, novamente, as práticas são reveladoras de intenções políticas. Se a gente não vê, é porque a gente não está querendo ver. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar e tinha uma poesia que eu acho super bonitinha, do Mário Quintana, e eu acho que é legal a gente ler e pensar poeticamente, porque a infância e a juventude a gente olha como etapas que são etapas de desenvolvimento e etapas de abertura para o mundo que são muito poéticas. E o Mário Quintana lindamente diz que, sobre o adolescente, a vida é tão bela que chega a dar medo. Não é o medo que paralisa e gela a estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento, ao sair, pela primeira vez da gruta. Medo que ofusca. Luz cumplicemente as folhas contam-te um segredo velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com teu desejo. O que nesse jovem que a gente olha como infrator, né, aconteceu, que atravessou esse jovem, atravessou a sua vida e o fez olhar a vida de uma maneira menos bela, como essa poesia nos apresenta, né? Porque alguma coisa se imprimiu a ele, alguma coisa aconteceu a ele. E se algo aconteceu, foi por corresponsabilidade, porque assim diz a lei, de todos nós, família, sociedade e Estado. Por ação ou omissão de cada um de nós. Então, que a gente se implique e faça a nossa parte. Bom, eu preparei uma exposição, né, com um quadro, porque acho que facilita quem está vendo e a gente dorme. Tem mais chance de não deixar ninguém dormir. E eu vejo, inclusive, que a maior parte não é da casa, não é na casa que eu digo, da Faculdade de Direito. Então, isso vai terminar até ajudando, né? Bom, eu já comecei colocando um quadro do maneirismo, da passagem da Idade Média, da Baixa Idade Média para o Renascimento. Isso aí é século XV, mais ou menos. Por que eu coloquei? Porque acho que vai aí ao encontro aí do que já foi mais ou menos dito, né? Quer dizer, eu espero que vá ao encontro. Bom, primeiro que tem lá no fundo um cenário que eu não vou explorar. Quem é meu aluno sabe que eu exploro por demais, que é o lado da religiosidade no direito. Todo direito penal ele tem um ranço da Inquisição, mas eu não posso explorar isso hoje, não dá tempo, mas fica aí a marca, né? Os princípios que foram, inclusive, ressaltados pela Érica, como ela frisou, por exemplo, da presunção de inocência, esse, por exemplo, é absolutamente medieval, mas não posso adentrar. O que eu vou chamar a atenção, primeiro é o formalismo, né? De uma beleza, né? Alguma coisa estampada, alguma coisa externa, né? E a outra questão é essencial do tema, que é o personagem da criança ter no desenho, né, uma semelhança com a figura do adulto. Então, uma confusão entre, uma não diferenciação entre a figura do adulto e a figura do... É como se fosse um adulto em miniatura, né? Vai exatamente ao encontro que a Érica disse, inclusive em relação ao Código Penal, que eu não discordo, muito pelo contrário, concordo, né? Do porquê ele, o paradigma, né? E aí, Juliana, eu pediria que você passasse. Bom, tem que apertar isso. Bom,
Maioridade penal. Discutir maioridade penal é discutir o quê? A capacidade penal. Capacidade penal, ou seja, quem vai sofrer a responsabilização no âmbito do direito penal, né? E significa o quê? Implica em quê? Implica em agente capaz de discernir e, 2, agir conforme esse entendimento. Isso aqui está na regra de bolo lá em qualquer livro de direito penal, tá? Então, é ser capaz de discernir. E aí o professor Elcio vai nos dizer que momento é esse, tá? Que é o momento lá do córtex pré-frontal que está devidamente apto a discernir, né? E de agir, porque ele pode estar numa situação, como qualquer um de nós, inclusive o adulto, né? E é exatamente para o adulto nesse caso, de discernir, porque ele pode estar numa situação que é impossível, ele está coagido, por exemplo, né? Então ele está em condições de discernir, mas naquele momento ele não pode aplicar o discernimento. Se ausente, quer dizer, se eu não encontro aí esses elementos, a inexistência desses elementos vai implicar em excludente de culpabilidade e, portanto, vai implicar na pena. Não no crime, mas na inexistência da pena. Bom, e ainda na minha introdução, eu colocaria umas questões, né? Ali foi só mais conceitual para a gente saber do que estamos falando, né? A lógica do liberalismo econômico, qual seja, né, essa que propõe uma diminuição da maioridade penal, né? Qual seja a de um Estado social que cada vez mais, se é que existe, cada vez mais é diminuto, é mínimo, mas ao mesmo tempo há um chamamento para o Estado repressor, né? Nesse sentido que o menor, dentro dessa lógica, ele na verdade ele deve ser compreendido como uma vítima de uma lógica excludente, tá? Um outro aspecto, não há, cientificamente falando, em mundo nenhum, estatística nenhuma definida, fazendo a correlação de que se há diminuição da maioridade penal, forçosamente haverá a diminuição da criminalidade. Não existe comprovação, né? Como a história da pena de morte, se aplicar a pena de morte diminui a criminalidade, não tem, muito pelo contrário, ela aumenta, né? Agora, há sim nexo de causalidade em que, na diminuição da maioridade penal, necessariamente tem havido o quê? Uma diminuição, um aumento da maioridade econômica. Cada vez mais as pessoas retardam o seu acesso ao mundo do trabalho, né? Ou seja, se é da burguesia, porque ele vai fazer faculdade, ele é sustentado, ele é amparado, etc. Se não é, ele está desempregado, né? Então, de qualquer maneira, ele está com dificuldades de... Faz parte do processo, um outro dado, parte do processo de universalização dos direitos humanos, essa questão da inimputabilidade aos 18 anos. Isso foi uma conquista. Ter uma referência, ter a referência legal é uma conquista, e aos 18 anos, uma conquista. Dentro desse processo que estamos, então, vivendo de universalização dos direitos humanos, tem esse aspecto da maioridade aos 18 anos, só aos 18 anos, em função dos aspectos biopsicológicos, um Estado garantidor de direitos e liberdades do indivíduo, que surge a partir da Revolução Francesa, digamos assim, e que se contrapõe ao Estado repressor, tá? Que vai numa sequência de substituto do pátrio poder. E para finalizar, não sei se tem mais alguma coisa aí, um outro dado que aparece então na minha fala, isso aí é uma introdução, né, de determinados pontos que eu gostaria de tratar, é que o direito penal, ele não é a solução de nada, muito pelo contrário, ele é perverso. Ele é considerado hoje, dentro da criminologia crítica, como última ratio. O que quer dizer última ratio? Quer dizer que ele só vai ser aplicado depois que todas as medidas de amparo, de construção do desenvolvimento do homem foram aplicadas e, de preferência, se não derem certo, né? Como prova de que elas não deram certo, né? Então, o homem tem que passar por todos os aparelhos, digamos assim, ideológicos do Estado, que é o que o Sérgio já falava. Significa dizer, ele vai ser amparado no primeiro momento pela família, depois pela escola,
e toda a dinâmica dentro das diversas fases, né, da escola primária, que vai ensinar uma série de questões, não necessariamente ninguém vai aprender lá matemática, ou história, ou geografia, seja lá o que for. As pessoas vão para, na verdade, serem enquadradas na sociedade. Então vai a família, tem a escola, tem a igreja, tem a associação, o clube, etc. Uma série. É nesse contexto de Estado e sociedade que o indivíduo se constrói, que ele se desenvolve. E nesse contexto tem uma série de medidas que todos nós que passamos por essas medidas, nosso caráter, nosso perfil vai sendo construído, inclusive na base de algumas sanções, com elogios, não elogios, não acessos, não passam de ano, ou passam de ano, esses ganhos e essas perdas, né? No final, se isso não dá certo, é que o direito penal deve ser aplicado. Ou seja, temos que tirar uma ideia de que direito penal é solução de alguma coisa, né? E que ele vai resolver. Ele não vai resolver nada. Se, inclusive, colocarmos como referência a própria prisão, essa é um escândalo. Ela é corrupta, ela é perversa, ela é imunda, todos os sentidos, né? Bom, já falei que é o aspecto subsidiário. Então, o direito penal, em termos de punição, de uma responsabilização do indivíduo por uma conduta, por um crime, por um delito, só deve aparecer a título subsidiário depois que todas as medidas forem implementadas. E aí eu chamaria atenção a um marco que é importante que a gente utilize, pelo menos a gente utiliza isso em direito, não sei nos outros ramos se isso é tão relevante, é a Revolução Francesa. Então, a gente pode estabelecer que antes da Revolução Francesa a gente tem uma certa referência e depois da Revolução Francesa outra referência. Antes da Revolução Francesa, o que a gente poderia... vou apresentar uma certa quase que caricatura, porque eu tenho que fazer um certo apanhado para estabelecer assim, um certo perfil. Mas, evidentemente, que tem as nuances na história, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, que antes do que foi trazido pela Revolução Francesa, o que eu tenho? Eu tenho um direito penal circunstancial. Circunstancial como instrumento do poder, segundo as conveniências do momento, do olhar do juiz e de um acordo sobre o perfil do acusado, tá? Porém, depois da Revolução Francesa, pela construção de direitos, liberdades e garantias, o que eu tenho? Eu tenho uma isonomia, tá? Uma legalidade igualitária que foi, a partir de então, estabelecida. Com a proteção, então, do valor da dignidade humana, direitos e garantias individuais, que vão limitar, por sua vez, o poder do Estado repressor, e, ao contrário, é um Estado de protetor que aparece. Isso em termos da legislação. Funciona desde a Declaração, 1789? Não. Né? Com relação à escravidão, só foi ser efetivamente aplicada pelo próprio país que criou a Declaração Francesa. A escravidão só acabou em 1848. Então, não é porque foi baixado um número X de instrumentos que necessariamente as coisas foram de uma hora para outra implementadas, né? Mas fica aí como ideal, né, de construção, de referência. E aí eu queria estabelecer uma certa relação em relação ao impúbero, o louco e a questão de discernimento. Porque, como eu disse, o direito até um determinado momento seria um direito circunstancial, segundo a aplicação do olhar do juiz, o perfil do acusado e coisa que o vale, né? Então, a gente poderia traçar, assim, de forma caricatural, que no direito romano e na Idade Média não existia inimputabilidade. Há confusão entre o adulto e a criança, ou seja, na verdade a criança não é vista, né? De um modo geral a gente pode dizer isso. E sim uma referência, ao contrário, de uma imputabilidade, ou seja, todo mundo seria responsável penalmente, e por isso, então, o reconhecimento da capacidade dolosa e, ao mesmo tempo, existe lá certas margens para uma presunção de inocência, que eu chamaria de simples, baseada em certos autores históricos sobre a história francesa, de autores franceses, e que essa presunção de inocência, então, é uma presunção nesse sentido, segundo o olhar do juiz que vai aplicar no caso concreto. Daí eu dizer que é um direito circunstancial, volto a dizer, né? Volto a enfatizar. O juiz, ele podia sempre demonstrar que o delinquente era dolo e capaz, ou seja, ele teria essa capacidade penal no momento da comissão do delito, tá?
Então, é uma possibilidade, uma faculdade muito grande deixada ao juiz para ele avaliar, né, no caso concreto. O direito romano, ele tem uma distinção, inclusive, entre homem e mulher em relação à maioridade, né? A vida da moça começa no casamento, então começa mais cedo, há um reconhecimento aos 12 anos. Em relação à doutrina cristã, ou seja, essa aplicada na Idade Média, e mais caminhando pelo Estado absolutista, a gente também pode dizer o seguinte, que todos eram inocentes até prova em contrário, porque foi isso que foi estabelecido pela Inquisição. Só que a Inquisição, ela via isso, essa presunção de inocência, como modo de prova. Mas em relação a questão de quem seria ou não considerado inimputável, ou teria uma pena atenuante ou não era forçosamente a criança, e sim, ou menor, ou alguém que tivesse uma determinada idade, e sim um critério também segundo o olhar do juiz no caso concreto. E aí entraria a questão da demência, da baixa idade ou até do sexo feminino, também dependendo do caso concreto. Direito canônico e também no Estado absolutista do antigo regime, a gente tem, então, uma não percepção da criança, não há o tratamento diferenciado por ser criança. Há uma certa compreensão de uma não responsabilidade penal até os 7 anos, tudo muito a critério, né? Tem lá uma previsão, mas não necessariamente uma legalidade cumprida à risca, né? O início da responsabilidade penal diferenciado em relação a meninos e meninas, e aí a gente vê a questão, de novo, a menina aos 25 anos, a da maioridade penal no caso, e do homem aos 30. Também por força da questão da entrada dela na sociedade, né, pelo casamento, etc. Só para em relação a isso, hoje em dia ainda, pela lei da Sharia, por exemplo, que é a lei do Islã, a menina ela é considerada com capacidade de discernir, de ter responsabilidade penal aos 9 anos. E os meninos aos 12 anos, ou seja, essa diferenciação continua, por exemplo, no direito do Islã. Mas não por essa razão, pela vida em sociedade, não. É porque ela menstrua e pela menstruação, então, isso já levaria, já mudaria o status dela, né, penal. Bom, Brasil e França, aí começa a referência, né, a minha comparação mais detida, inclusive a questões mais contemporâneas. Por que eu uso a França? Uso a França não só porque é objeto do meu estudo, mas por conta dos paradigmas, das referências da Revolução Francesa trazidas no sentido de direitos, liberdades e garantias dadas ao homem, tá? No Brasil, o que a gente tem? A gente tem as ordenações europeias até 1830, que eram as ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, mas no penal mesmo eram as filipinas, tá? Que era inclusive francesa, era uma ordenação francesa, né, de rei francês, que se aplica no Brasil até 1830, portanto, 8 anos depois da independência, vigorava aqui a regra internacional, né? Se é que mudou. Código Criminal do Império de 1830, ele é um código de vanguarda, ele se posiciona dentro das ideias do iluminismo e segue as correntes lá propostas, a corrente proposta, ou as linhas propostas pela corrente que era seguida, foi criada pela Escola do Direito Clássico, que é do Beccaria, do Carrara, Feuerbach, Howard e outros. Esse código, ele traz, então, esses avanços da Revolução Francesa, trouxe a idade que a Revolução Francesa trouxe, que foi a maioridade penal, aos 21 anos. Entre 14 e 21 anos, uma espécie de uma circunstância atenuante, não é necessariamente, até esse momento, uma diferenciação porque a criança teria necessariamente condições de discernimento à parte. Não. Vai ficar ainda a critério do juiz, mas já se reconhece um certo, como diz lá, como está nesse código, um certo imperfeito desenvolvimento das faculdades intelectuais do delinquente. E aos 14 anos é que eles seriam, então, já definidos como inimputáveis, e aí não está colocado ali, mas é a questão dos escravos menores, foram colocados, esse código era um código muito humanista, muito aberto, foi colocado, inclusive, como princípio de humanidade.
Na França, o que a gente tem? Bom, a Revolução trouxe essa maioridade, essa definição aos 21 anos, e o Código francês, já em 1810, que é esse que vai respaldar o código, os demais códigos, os códigos que temos, traz a maioridade aos 16 anos, já aí há um certo retrocesso, né, por parte da vontade lá, o desejo de Napoleão, mas ele tinha outras, né, ainda ranços conservadores, então ele não segue a perspectiva trazida, apontada pela Revolução Francesa. E o juiz está adstrito a uma questão de discernimento do menor. Então isso vale, essa questão de discernimento, ela só acaba em 1912 lá na França, tá? Esse ponto dessa faculdade deixada ao olhar do juiz na avaliação, tá? Em 1945 tem a jurisdição francesa específica para os menores, lá na França, né? Pode passar, Juliana. Essa da França ainda continua, esse de 13 aos 18 anos. Bom, isso aí é só para dar o colorido do que era a Revolução Francesa, esses ideais de liberdade do homem, né? Bom, na Revolução Francesa a gente pode dizer o seguinte, aí uma série de referências. Bom, direitos do homem trazidos em confronto com o que se tinha antes. O quê? O Código da Violência. A Revolução, trazendo os direitos do homem, do cidadão, ela traz, então, a legalidade igualitária, o princípio da isonomia, né? Então, o nivelamento, a colocação de meninos e meninas no mesmo ponto, homens e mulheres no mesmo ponto, ricos e pobres no mesmo ponto, ou seja, sem diferenciações, né, sociais. Isso lá na letra da lei, não estou dizendo na prática, né? Estou dizendo na letra da lei, né? Então, uma legalidade igualitária contra o direito o que representaria essa legalidade igualitária, ela é contra o direito circunstancial e, portanto, a violência do arbítrio dos privilégios. Porque esse direito circunstancial era algo que permitia a aplicação dos privilégios, né? Em tese, eles teriam acabado com o Estado absolutista, né, com o aparecimento da Revolução Francesa. Então, é esse cenário mais ou menos que eu gostaria de apontar. E o dado de que o que se tinha antes era o arbítrio, era o Estado absolutista, um Código da Violência, que definia como bárbaro, ou como outro, ou como selvagem, todo aquele que era diferente, né? E aí fazia isso parte do quê? Fazia isso parte dos medos que Georges Duby, que era um autor medievalista francês, que morreu há pouco tempo, ele faz um marco, ele faz um certo paralelo entre ano 1000 e ano 2000. Estaríamos vivendo dentro dos mesmos medos. Ele aponta 5. O outro selvagem não, está embaixo. É o medo, o além, a violência, a epidemia. Qual o outro? As epidemias, a miséria, a violência, o outro, o além. Percebam que é exatamente os medos que temos hoje, né? Hoje, digamos que eu substituiria aquele além para os problemas da nossa sociedade de hoje, que é a sociedade do risco, como diz Ulrich Beck, que nesse ponto entra a questão ambiental, né? Esse medo que você não sabe, do desconhecido, né? De você não saber o que vem depois, e aí começa todo um medo da catástrofe, que vai faltar água, vai faltar comida, vai faltar isso, vai faltar e os problemas todos gerados. Essa ideia de diminuição da maioridade penal, que volta e meia aparece como solução para o problema da criminalidade, ela entraria nessa história aí do medo do outro, né? Do medo daquilo que... do diferente. Por que o do diferente, né? Com base em certas referências que eu vou trazer mais à frente, que são relativas ao dossiê 2007 da Secretaria de Segurança Pública, tá? Que são as crianças que estão em situação de risco, que são aquelas exatamente que falta toda uma estrutura familiar, o processo educacional e etc, etc. Né? As próprias famílias desestabilizadas, etc. Então, o que eu quero demarcar é que a Revolução Francesa lutou e trouxe, então, referências jurídicas importantes para construir todos esses paradigmas que temos hoje
no sentido de liberdade, direitos e garantias, e isso teria, em tese, terminado, né, ou pelo menos apareceu como ruptura com o passado, que era de um código da violência existente na sociedade, né? Pelo menos a ideia era essa. Por favor, Juliana. Pode passar, já falei. Bom, o Brasil, aí vem as referências que eu, de certa maneira, eu até passo rápido, porque o Jean pode muito bem falar sobre isso. Bom, essa questão da diminuição da maioridade está colocada por alguns constitucionalistas como uma questão de garantia individual constitucional. Logo, não poderia haver a diminuição da maioridade penal, porque foi desta maneira, aos 18 anos, previsto pela Constituição, segundo a Constituição, e qualquer alteração não pode ser feita, a não ser com uma nova Constituição, com uma Assembleia Constituinte, e eu aponto porque é uma corrente importante, absolutamente defensável. Oi, Juliana, pode passar. Bom, aí vem a caracterização, tudo que a gente tem no nosso arsenal jurídico, né? Artigo 227 da Constituição, fala em criança e adolescente, que a proteção é dever da família, da sociedade e do Estado, né? Ou seja, é de responsabilidade de todos. Família, da sociedade e do Estado. E é que ela não pode, tudo mais deve ser garantido a ela, direito à vida, à saúde, alimentação, educação, etc. Como disse a Érica, né? Se chega a criança ou o adolescente chega nesse ponto, eu falo muito criança porque a Convenção fala em criança, ela nem fala em adolescente, né? Então, o adolescente chega nesse ponto, tem que ser vasculhado. Por que ele chegou? Faltaram, né? Aqueles que tinham obrigação de não cumpriram essas obrigações, né? Então, no caso, seria a família, a sociedade e o Estado, né? E devem colocá-las a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O sistema penitenciário, se o Código Penal é que é o aplicado, eu imagino que a referência, eu conheço o sistema penitenciário, mas não conheço o dos menores, das crianças, dos adolescentes. Então, eu imagino que seja, se a estrutura legal é essa, eu imagino que o local, o estabelecimento onde o adolescente é colocado tenha a mesma lógica, não tenha mudança nenhuma. Então, tem a contradição aí na própria Constituição, em relação à violência, crueldade e opressão, porque é sabido, impossível alguém desconhecer que o sistema penitenciário é corrupto, promíscuo, e todos os outros males. Dizer que é corrupto e promíscuo já disse tudo, né? E fede também, horrores, né? Uma coisa de gordura com cemitério, é uma coisa de louco, né? Bom, artigo 227, parágrafo 3º da Constituição, o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos, aí está toda a referência, também nesse sentido de proteção. Bom, o ponto que eu chamei a atenção lá na frente na introdução, que o direito penal é de última ratio. Diz a exposição de motivos da nova lei, da nova parte geral do Código Penal, no item 23, o seguinte: de resto com a legislação, não, melhor, o reajustamento do processo de formação do caráter à própria lei penal. O reajustamento do processo de formação do caráter deve ser cometido à educação, não à pena criminal. Né? Logo, se tomarmos isso como referência, é absolutamente inviável, até inconstitucional e absurdo, né? Um paradoxo imaginar que alguém, então, com menos de 18 anos, possa ser colocado no sistema penitenciário, né? No sistema prisional. De resto, com a legislação de menores recentemente editada, dispõe de estatutos, instrumentos necessários para garantir que esse menor fique no convívio social, etc. Eu trago só as referências. Você me chamou? Isso tudo? Obrigada, Padre Juliana. Agora são só as referências mais legais, aí eu posso passar mais rapidamente. Então, artigo 228 da Constituição, tá? Quem são os inimputáveis? O 27 do Código Penal, 104 da ECA. O terceiro, que fala do desenvolvimento, que deve ser garantido, desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, etc. Né? Entre 12 e 18 anos, essas condições todas que já foram aqui ditas. Né? A França entre 13 e 18 anos,
e uma certa avaliação, um certo acompanhamento com relação ao seu discernimento. Mas também lá tem essa questão de, o vocábulo inclusive utilizado é crime, né? E o parâmetro, o paradigma também é o Código Penal. Esse dossiê que eu queria chamar a atenção, eu não tive tempo de ver se em 2008 já tem alguma alteração. Vocês vejam, abre o site lá da Secretaria de Segurança Pública, é dentro do site da Secretaria de Segurança Pública, mas é o Instituto de Segurança Pública, que tinha a Ana Maria Miranda até bem pouco tempo, e ela, como tem divergências lá com o secretário de Polícia de Segurança Pública, ela andou sendo transferida, né, ou demitida, não sei bem a história, mas eu sei que ela não está mais lá. Mas esse dossiê de 2007 fala o seguinte: proporção da população de crianças e adolescentes vítimas é maior do que aqueles que praticaram atos infracionais. Segundo os registros policiais presentes nesse dossiê, a cada 10 crianças vítimas de violência, uma está envolvida com ato infracional. Então, na verdade, o que esse dossiê está dizendo? Ele está dizendo que a criança está em situação de risco. Mesmo aquela que venha cometer o tal do ato infracional, ela já estava. E aí vem todo um perfil, depois vocês olhem lá, com relação aos crimes que elas são vítimas. Sexuais, principalmente as meninas, evidente, né? O envolvimento, esse quadro de vítimas de homicídio doloso que a gente vê, sabe, está aí na televisão, que são os negros, são os pardos, os meninos do sexo, né, os meninos, então, de entre 16 e 17 anos, e esse perfil, né, dos adolescentes envolvidos com os atos infracionais, o fato de ser menino, a maior parte, né, mulato, negro, pobre, aquela velha história, que coincidentemente é o mesmo perfil do sistema penitenciário, né? Juliana. Bom, houve uma queda, ela vincula o registro de tráficos e roubos, que houve uma certa... são os delitos com maior número, melhor dizendo, com relação de registros, né, de envolvimento, que mostra, e que está no próprio dossiê, que mostra que, na verdade, ele é usado, porque é o tráfico, é o roubo, etc. Então, é um adolescente que é levado, que tem, né, um aparato organizado que o impulsiona, que o leva, ele não está fazendo por conta própria. E aquela história da criança em situação de risco. E aí, terminando quase, bom, o direito penal, como eu chamei a atenção, direito de última rácio, os valores sociais correspondem à questão à família, à sociedade e o Estado. Não matar, né, o que a gente depreende do que a gente vê no direito, e até da minha vida aqui, com 17 anos como professora aqui, é que não matar é um valor social, né? É algo que é construído, né? E que nem o fato, é algo construído por todos aqueles mecanismos, aquelas medidas que eu falei, né? E aquelas instituições, a família, a escolinha, a escola, a igreja, a associação, o clube, tudo isso, né? Até chegar a ser aplicado um Código Penal, tem que se ver se o indivíduo foi amparado como deveria ser. Mas o que eu vejo é o seguinte, aí cutucar os alunos que não estão aqui, os meus alunos de direito, é que o que eu vejo é o seguinte: o fato tem um ou outro, nos escondidos ali. O fato que eu vejo é o seguinte: se é um valor, né, o não matar é um valor, então passa desse processo de construção, eu exijo que o tal do menor, daquela situação de risco, ele tenha uma percepção sobre o outro, né, e que ele não violente, não agrida, não fira o outro, né. Mas minha experiência como professora num sentido até de certo desânimo, porque os alunos que tiveram todo esse instrumental, que passaram por todas essas medidas de institucionalização, de todos esses processos, poderiam ter construído o valor não matar. E, no entanto, eles têm uma sede de vingança, que é uma coisa de louco, né? Estão sempre colocando como referência que bandido bom é bandido morto, né? Que a solução é um direito penal bem rígido, bem violento, muita agressão. Quer dizer, então é sinal que está faltando, não é só nesses adolescentes que estão envolvidos, está faltando na própria sociedade essa construção do não crime, né, da não violência. E aí eu colocaria algumas expressões que não é ao pé da letra, mas é de Rousseau, que a referência, né, dos direitos humanos estaria dentro dessa lógica, que é na relação com o outro que eu me torno um sujeito de direitos e deveres.
Então, eu preciso estar inserida nesse contexto para que eu possa efetivamente reconhecer que eu faço parte desse meio. Se eu estou fora do meio, como é que eu posso ser cobrado, né, por não corresponder aos ideais e aos valores pela sociedade telados? Acho que termina nesse, né? Bom, aí são uma série, vamos passar bem rapidamente, porque são uma lista de documentos internacionais, só para vocês saberem que existem todos os parâmetros. Pode passar, Juliana, tudo isso, né? Olha a quantidade de amparo internacional a respeito, pode passar, a respeito da proteção da criança, do adolescente. Inclusive, as convenções internacionais chamam de adolescente, não chamam de criança, né? E a solução seria o que está previsto na Carta da Terra, que é uma ética ecopedagógica. E aí eu finalizaria com as palavras do Dostoiévski, que teve preso durante 4 anos, que o resultado de uma prisão é o de uma múmia ressequida e meio louca. Para não dizer o resto, né? Obrigada, gente. Desculpe o tempo, né? Mas antes de entrar no tema, eu queria fazer um agradecimento, mas é ao mesmo tempo uma homenagem, quer dizer, a um tipo de professor que tem na UF, que eu acho que tem que ser destacado. Então, em primeiro lugar, ao Jean, que eu conheci o Jean assim, mais próximo nesse trabalho do Proeste, algumas reuniões, e depois nesse seminário que ele falou com a Mônica. E aí vi uma característica que hoje me deixou assim contente. Primeiro, né, foi o impacto quando eu entrei aqui. Eu nunca tinha entrado nesse auditório aqui. E fiquei assim um pouco assim, abalado com a grandiosidade do auditório, né, e aquele sentimento que traz de pequenez de cada um, né, de se ver num ambiente como esse. Mas eu vi também depois, na evolução, uma capacidade do Jean de trazer o outro lado do discurso, que não o discurso da justiça, mas o discurso dos cuidados, de pequenos detalhes, e fazer com que os alunos se envolvessem, né? Não são profissionais porque não tentaram, porque se eles tentarem vão ter chance, né? Que eles trabalham bem mesmo, e a capacidade de ter captado no texto essas duas presenças do discurso da justiça, discurso num sentido universal, de princípios gerais, e os detalhes do constrangimento do discurso do cuidado, que não tem lugar onde ficar diante dessa pressão lá. Então, essa sensibilidade do Jean, eu acho que é importante ressaltar, porque eu acho que representa, né, esse esforço de muitos professores da UF que tentam criar alguma coisa, e aí vai direto, né, ao José Nilton, que normalmente a gente tem mais facilidade em falar mal, né, e falar bem é mais difícil. Eu ia falar do José Nilton, o Jean falou, então destacar, se pelo esse esforço que foi feito de construir isso, que basicamente ficou na mão dos professores, né? Porque não foi alguma coisa assim que se teve muito apoio, foi uma luta muito grande, e os professores conseguiram, e o Zé Nilton representou, né, essa pessoa que agregou pelos e-mails, pela discussão, pela tranquilidade de levar e trazer essa situação. Então, era assim, essa homenagem ao Jean, né, e ao Zé Nilton, no sentido de homenagear esse tipo de professor que tem esse trabalho. Olha só, eu resolvi, ao invés de dizer, né, uma posição, se a questão da moralidade é alguma coisa que tem coerência ou não, trazer 4 questões para que nós pudéssemos discutir essas questões, e dentre elas eu falo do discernimento, para permitir que vocês possam concluir alguma coisa, e não ficar alguma coisa da mesa, simplesmente uma aproximação maior. Então são quatro questões, eu sei que dá para acompanhar ali, né? A primeira questão é assim, em face das mesmas pressões, cada um de nós reage da mesma forma. Esse dado tem que ser pensado para se falar de uma questão de pressão social, constituição de subjetividade e posição do sujeito. Esse é um raciocínio. O outro, existe alguma correlação entre as exigências sociais e a formação do caráter individual? Muitas vezes as pessoas não consideram isso, que existem alguns elementos que vão interferir a favor ou contra a formação dos indivíduos. E, por exemplo, um deles, a gente vai poder ver, é a questão dos direitos humanos. A ausência de direitos humanos básicos pode ser alguma coisa assim, que dificulta muito a organização das pessoas. Aí vocês vão ver a questão dos 2 discursos que eu estou falando, que quando surgiu o primeiro artigo, acho que é 176, né, quando o transporte de viatura, ele fala, não sei se vocês lembram, mas o artigo, se vocês lembrarem, pode falar para...
ele fala alguma palavra que eu não lembro exatamente qual é, dizendo que não pode ser transportado, e depois vem, isso aqui é espaço fechado. Espaço fechado, depois vem e que atente à dignidade. Espaço fechado fica o quê? Quer dizer, ele não pode ir dentro de um carro? Fica ambíguo, né? Ele vai onde? Ele vai a pé? Tem que ser um carro aberto, carruagem? Então é uma coisa que, para tentar pegar abrangência, dá uma abertura. Aí depois fala contra a dignidade. A tentar com a dignidade, isso dá ideia. Está falando um camburão jogado lá atrás. Mas isso começa aí, e na prisão, como é que fica? Essa mesma situação. Então, algumas coisas que esse discurso jurídico universal, ele não consegue atingir, não por falha dele, mas por não poder representar algumas coisas que são complementares no espaço social. A outra, a educação repressiva oferece alguma vantagem no desenvolvimento individual? É uma questão, não vou tentar discutir isso. E a última, uma perspectiva abstrata pode ter alguma influência concreta no bem-estar das pessoas? A minha ideia é que se nós discutirmos isso, vocês vão conseguir decidir claramente qual o sentido da maioridade penal, se tem um sentido positivo ou negativo, que essa que é a questão que foi idealizada para fazer uma reflexão. Vamos começar então lá pela primeira? Eu peguei uma outra surpresa, porque eu lembrei, esse livro, eu li esse livro tem muito tempo não, mas tem algum, quando eu era acadêmico, e era um livro muito famoso, né, na época, e muito difícil de se encontrar. Então, Psicólogo Campo de Concentração. Aí, como eu ia falar dele de memória, eu resolvi ver se esse livro, consegui o livro. Aí descobri que ele está traduzido em português em 92. Tá? Não consegui o livro, mas eu já encomendei, pelo menos. Ele está traduzido e está aqui. E esse livro tem 2 capítulos que eu acho que são importantes para poder fazer essa reflexão. Todo mundo responde da mesma forma à mesma situação. A gente só pode pensar isso primeiro em situações extremas. Quando você está numa situação normal, aparece o lado melhor de cada um, ou pelo menos se tenta, né? A questão social você mostra que se tem de melhor. Mas quando vai para situações mais difíceis, aí aparece, mas isso daí normalmente cai no espaço da intimidade, no privado, você não consegue ver isso tão claramente, embora o Jean possa ser testemunha disso, né? Como o trabalho dele de juiz. E o que ele trata, então, é de uma situação num campo de concentração. Ele é um psicólogo, de origem judaica, num campo de concentração, acho que é Auschwitz que ele estava, e ele faz 2 observações que eu lembro do livro que me chamaram muita atenção. Uma primeira é que ele fala que não foram os mais fortes que voltaram. E o que ele discute é o seguinte, falando que o campo de concentração era alguma coisa assim de uma restrição tão grande, de você não ter alimento suficiente, era um pão de manhã, uma sopa, o dia inteiro de trabalho esforçado, cortando madeira na neve, alguma coisa insuportável. E ele fala que ele reparava que as pessoas fortes, elas sucumbiam. E ele começou a perceber que as pessoas como ele, que se ausentavam psicamente daquele lugar, elas sobreviviam. Ele falou que ele ficava cortando madeira, pensando numa palestra que ele poderia dar na Sorbonne quando ele voltasse. Ele ficava construindo palestras. E percebeu que aqueles que ficavam mais aliados da realidade foram os que voltaram. Daí ele disse que os mais fortes não voltaram. Aí um outro capítulo, esse é um capítulo que causou uma comoção, porque ele diz uma coisa mais forte, é esse ponto que eu quero pegar, quando ele fala que os melhores não voltaram. Dizendo assim, o seguinte raciocínio dele, que para que alguém sobrevivesse, tinha que se romper os vínculos de solidariedade, porque todos eram massacrados de uma maneira absurda. Então, algumas pessoas, às vezes, para sobreviver, roubavam o pão do outro. E isso significava que ele sabia que quando roubava o pão, o outro ia morrer. E algumas pessoas não suportavam isso e iam contra a cerca elétrica, preferiam morrer do ter que quebrar um valor. Então, você repara que a ideia, isso se associa que a decisão individual, ela não existe. Quando se fala de livre-arbítrio, né, está se falando de uma pretensão que na verdade ela não existe. Todo mundo decide em função de circunstância, decide em função de valores que ele acredita e decide de acordo com a aprovação do meio. A pessoa não decide sozinha, né? É muito difícil você sozinho tomar alguma coisa, porque essas questões são complicadas, porque, por exemplo, a Mônica, ela fez uma passagem ali, daí ela fala na questão da Idade Média, né?
mostrando uma evolução. Mas se vocês lembrarem da questão da Idade Média, vocês podem se dar conta que era uma situação, né, em que, de uma maneira assim, brincalhona, pode dizer que as discussões eram muito acirradas e ardentes, no sentido literal. Atualmente, hoje não se queima mais ninguém, mas no fogo. Mas se queima de outras formas. Você bota alguém na invisibilidade, na exclusão. Então, não é muito simples tomar uma posição que seja de acordo contrária à maioria. De acordo com a maioria é fácil, né? Contrária à maioria. E em determinados trabalhos de reflexão, de pesquisa, você tem que falar algumas coisas, não contra alguém, mas a favor de uma ideia. Isso leva a áreas de dificuldades. Então, esse ponto aí, então você já tem um dado para pensar. Quer dizer, a decisão é em função de circunstâncias que se está vivendo. Ninguém decide isoladamente qualquer circunstância. Pode passar o segundo? Se existe alguma correlação. Aí tem dois livros que eu achei importante. O primeiro é o David Riesman, que é um livro, uma coisa que é de uma origem, né, marxista, também da questão da alienação, desse sentimento de solidão que cada um vive, né, estando assim, não mais vivendo o que ele quer, mas vivendo um papel que é designado a ele e a restrição das produções de trabalho. Então é bem interessante isso. Aquele outro lá é um livro importante, tem muita gente que tem que ler aquele livro, que é o Respeito à Formação do Caráter no Mundo Desigual, que é novamente, um foi aluno do outro, o Sennett foi aluno do Riesman. E ele segue uma linha de tentar mostrar, exatamente, né, essa influência que há o espaço social nessa Constituição. Tá? Então a gente tem dois pontos. Um que ninguém decide sozinho, um que é uma influência do espaço social no indivíduo. Vamos para o terceiro. A educação repressiva oferece alguma vantagem no desenvolvimento individual? Então, isso é uma questão de base. Quando a gente está falando de educação repressiva, está falando de um modelo social que se fundamenta em tentar eliminar o problema, de qualquer forma, desde eliminar matando, eliminar excluindo, mas não suporta lidar com a diferença, com o tal outro que a Mônica falou também. Ele não lida com isso, ele tem que ter tudo igual e tem que ter uma coisa homogênea. Então, os trabalhos, quer dizer, trabalhos que eu falo, sim, alguma coisa que pode ser avaliada, pode ser seguida, eles mostram, inicialmente, que não tem nenhum método repressivo que tenha funcionado. Só repressivo. Porque o repressivo, ele impede que apareçam as coisas mais do indivíduo, que surja alguma coisa mais dele. Se ele não tiver nada dele, ele vai só repetir dentro do espaço social, ele vai ser alguém totalmente adaptado. E um indivíduo adaptado absolutamente, isso é do Riesman, ele tem uma dificuldade de promover mudanças. Então, o indivíduo que promove é aquele indivíduo que aceita as regras, mas não concorda com tudo, ele discute. É o que ele chama, esqueci o nome que ele usa para ele. Ele tem um termo para isso, que é o adaptado, vai vir o termo. É um termo que ele usa no sentido de que ele é capaz de se integrar, né, mesmo que ele não concorde, ou ele é capaz de discordar, mesmo que ele entenda o que está se falando. E o terceiro é o que ele chama do desviante, é o tipo anômico. O anômico é aquele que ele não consegue se integrar, mesmo que ele queira. Então, aí já uma passagem perto do discernimento, mas não é ainda o que você quer não, porque o discernimento aí é muito no sentido sociológico, no sentido de que é um indivíduo que é capaz de entender o espaço social, o autônomo, a autonomia, esse que é o termo que ele usa, autonomia, capaz de entender o espaço social, mas ele pode discordar. E ele não aceita só por obediência, ele aceita por uma coerência, por um desenvolvimento lógico. E o outro, o anômico, ele não consegue se integrar. Então, há uma semelhança, porque os dois podem ficar contra, mas um fica contra porque ele tem fundamentos, o outro fica contra porque ele fica contra. Ele não tem uma maneira de justificar ou ficar contra. Então, o outro... não, para. Peraí. Aí eu peguei um gancho, que é o seguinte. Porque nós estamos, né, esses professores meio perdidos da UF, aí, que fazem as coisas, nós estamos vivendo uma situação particular, por exemplo, nós temos um trabalho que a Norma trabalha, a Mônica está meio ligada indiretamente, né, que é de acolhimento, né, de adolescentes
em uso de droga, um trabalho de prevenção da violência e do uso de drogas. E esse serviço, ele tem algumas dificuldades de funcionar, porque, de acordo com algumas conceituações, não há uma legislação que garanta o seu funcionamento. Porque, como alguma coisa é nova, o ECA é recente, serviços oficiais desse tipo datam de 2003, então não há legislação. Parece uma coisa sem sentido, mas tem até um artigo e tem um textozinho que é um trabalho de discussão da rede, né, que está falando sobre isso, em que coisas mínimas, por exemplo, nós conseguimos receber verba do governo para poder funcionar o processo dentro de uma lei maior, que é a proteção da infância e do adolescente. Mas existem portarias que, no meu entendimento, não tem um valor de lei, porque ela não guarda o princípio da lei, ela é apenas uma coisa administrativa. Ela diz que você não pode ter 2 financiamentos, no intuito, pelo que eu entendo, de tentar preservar a qualidade do serviço. No entanto, a qualidade do serviço é um dos aspectos da Constituição Nacional de 88 que fala na integralidade dentro da área de saúde. Então, você tem que lutar pelo bom serviço. Então, quando há caiu os meretríssimos, me ajudem, mas quando há uma colisão entre uma portaria e uma lei, eu acho que tem que vigorar a lei, não a portaria. Porque, afinal, se você tem um serviço universitário que dá formação para uma série de grupos, está a coisa pública, apresentada, discutida, todo mundo vendo, não há nenhum problema, porque se eu tenho uma população que pertence a todo o Estado pode chegar lá, e tem uma outra pertencente a Niterói, então nós temos um financiamento para Niterói, que é pela saúde, e um financiamento para o restante, que é pelo município, pelo Estado. Então não há nenhuma colisão, porque não são as mesmas pessoas, há uma necessidade de se criar um serviço de qualidade, porque se não tiver serviço de qualidade, você não treina a pessoa. Se você não treina a pessoa, essas dificuldades, que aqui na peça ficou interessante, né, de boas soluções, se torna muito difícil. Porque eu acho que o ideal é encontrar uma boa solução e final feliz. Mas nessa situação não é isso que vai se encontrar, não, porque a pressão social é tão intensa, a pressão negativa é tão intensa, que a família não sabe o que fazer, o menino não sabe o que fazer. Se vocês pensarem na proposta que vocês fizeram dentro do CRIAM, vocês vão ver o custo que tem isso. Porque vocês teriam que ter um profissional para cuidar da mãe, e um profissional com habilidade, porque vai questão de uma situação limite de uma pessoa que perdeu o marido, perdeu um filho, não consegue manter com a filha, tem uma relação distante, uma filha que está nas raias assim, da coisa de adolescente, né? Mas que você vê a dificuldade dela de enfrentar uma situação, como é que ela dissimula, como é que ela vai contando várias verdades. Aí, de novo, o autor do texto pegou muito bem. Então, para mudar isso, não basta 2 sessões, não. Porque a pressão social que está ali, são 15 anos de pressão social naquela menina. Você não muda 15 anos em 2 dias. Então, eu preciso de um serviço muito bem estruturado para enfrentar tudo isso. O exemplo claro é o CRIAM. O nosso é CRIA, o nome é semelhante, mas é difícil. O nosso é CRIA. O CRIAM, ele é um belo projeto, mas que acabou em pouco tempo, porque ele não teve apoio de formação de pessoal. Se você não forma pessoal, e esse é um papel da universidade, você não mantém nenhuma ideia, nenhum projeto em pé. Isso aí é questão do respeito ao profissional, porque aí vai ocorrer o seguinte: se você não forma, vai para essa área, o profissional, ele já sabe que vai ganhar mal. Se ele vai ganhar mal, ele vai lá porque ele não conseguiu se organizar em outra coisa, ou ele não tem muitas perspectivas, ou ele não tem, assim, muitos anseios, ou ele é identificado, mas há uma situação de uma quebra, do que quando você vai buscar alguma coisa que você sabe que você vai ser bem remunerada. Então, ali, é um projeto que está feito, né, usando esse serviço e a Universidade do Canadá, de fazer uma proposta que eles têm muito sucesso lá, que é de liberdade assistida intensiva. Essa tradução que eu dei para o termo provation. Porque é uma coisa simples. Então, naquele momento em que houve a representação, ela vai para a audiência, vai estar presente pessoas da equipe, já discutiram com o juiz, e vão ver a possibilidade desse menino ele ser colocado não no Padre Severino. Porque é muito difícil que alguém decida colocar um adolescente no Padre Severino. Por exemplo, no caso dessa menina ali, era muito difícil fazer isso, essa decisão. Porque você vai oferecer o quê? Aí tem um trabalho que nós falamos até outra vez do Ciro Darlan,
que ele fala de uma viagem ao inferno por R$4.400, mostrando como que lá no Padre Severino não tem respeito a nenhum direito humano, de nenhuma ordem. E custa R$4.400 aquele trabalho. Então, a nossa proposta, usando o modelo do Canadá, é 60%, né, 40% do custo, né, 60% mais barato, e tentar implantar um modelo que eles usam no Canadá com 75% de êxito, não recidiva. Só com uma metodologia tudo estruturada, vários detalhes, e que é um trabalho confuso, no sentido de você conseguir financiamento, que primeiro tem que durar uns 6 anos para não coincidir com o mandato eleitoral e poder prosseguir. E segundo, ele tem que ter uma formação de equipe contínua. Então é uma estratégia já você. Então esse projeto está prontinho, bonitinho. A ministra do Canadá esteve aqui conversando comigo o seguinte, só precisa de uma aprovação a nível nacional. E isso eu faço um cálculo lá e mostrando o seguinte, é simples, é só uma decisão política, nem econômica. Porque se você pegar 80 meninos, que custa 4.400, e passar esse dinheiro para cá, e você pegar ali 80, vai sobrar dinheiro. A gente faz todo o projeto e ainda sobra. Então, esse é o raciocínio. Então, pegar um exemplo, que esse trabalho é só para discutir como que a questão repressora, ela não tem resultado positivo. Ela falha. Porque o que constitui as melhores coisas do indivíduo não é a repressão, é mais a identificação, são as coisas pequenas, assim, do gesto de carinho, de cuidado, de afeto, porque para você enfrentar essa dificuldade, que é uma pressão social, você tem que ter pontos de alicerçamento. Isso não nasceu da repressão. A repressão, principalmente, quando ela só é repressão, ela é injusta, ela aumenta o sentimento de revolta e produz no imaginário social uma descrença em quem só tem aquele instrumento para resolver alguma coisa. Porque se você não tem nenhum outro argumento, você sabe, se eu sair dali, o próximo sou eu. Isso dificulta muito. Então, no imaginário social tem uma grande repercussão. Terceiro, quarto. Jean, quanto tempo? Ainda tem? Então tá, dá. Essa é uma outra questão. Uma perspectiva abstrata pode ter alguma influência concreta no bem-estar das pessoas? Tenta pensar sobre isso. Você acha que tem uma coisa assim, que é uma construção, né, conceitual, não é uma coisa real, ali vivida? Eu botei o nome do Jonathan Mann, que é um autor que tem um trabalho muito bonito em que ele procura, através da experiência dele, tratar com a AIDS, mostrar que os direitos humanos é um fator de risco na produção da AIDS. E ele vai por uma linha jurídica e ele consegue, através disso, que as pessoas sejam ressarcidas pelo Estado que não cumpriu a função dela de dar os direitos humanos mínimos necessários. Ele abre esse caminho, ele tem uma teorização bonita, bonito o artigo dele, porque ele tira, né, como a pessoa usa a hora, do nada, né, quer dizer, ele tira da Constituição conceitual, mostrando que direitos humanos é um fator de risco epidemiológico concreto entre aspas, na causação de AIDS. E você pode estender para violência e uso de drogas. Porque se você for observar a base, todos eles, né, têm uma fragilidade muito grande que dificilmente eles conseguem se manter. E aí é uma falha, segundo o ECA, do Estado que não deu, da família que não foi apoiada, e depois do Estado de novo, que não tem um serviço para propor atender esses meninos, e depois manda para o Padre Severino. Então é um conjunto que se fecha. Então é um autor interessante ser lido. Se alguém interessar, tem uma turma aí que tem esse texto traduzido bonitinho, via e-mail, pode mandar. Então, com essas 3 questões, eu acho que de alguma forma você já tem um caminho. Por exemplo, você não pode decidir dizendo que não sabe por que está decidindo. Você vai mostrar alguma convicção, que você tem elemento para pensar a favor e contra. Aí o que eu queria dizer é só isso para vocês e responder algumas coisas se vocês quiserem para uma outra perspectiva. Agradecer o Jean e a Mônica e a Érica. Obrigado. As pessoas presentes, sabemos que o horário já está adiantado, todos cansados, mas cheios de alegrias pelo que ouvimos. Em primeiro lugar, queria agradecer, em nome da Faculdade de Direito, a vocês todas. Aos palestrantes, os nossos agradecimentos. A doutora Érica, a doutora Mônica, doutor Elcio e o professor Zenilton, né? Grande empreendedor. Queria dizer a vocês que
esses eventos são altamente necessários, tanto para a nossa faculdade como para todos os assistentes, e principalmente o corpo docente dessa nossa faculdade. E queria tecer um elogio muito grande à turma de criança e adolescente, principalmente do serviço social que aqui se encontra, que é um grande prazer imenso em recebê-los sempre aqui. E destacar também que nós vemos a mulher cada vez mais dirigindo os eventos. As mulheres, além de embelezarem os ambientes, nos dão uma ideia maravilhosa de que nesse pequeno evento aqui, nessa demonstração de uma audiência, nós vimos tão somente mulheres, tão somente jovens do sexo feminino. Elas têm raça, elas são realmente empreendedoras. Queria parabenizá-las, é um tributo que eu lhes rendo constantemente. E ao professor... Isso aí, gente, é uma manifestação pessoal e quisera que todos os meus colegas do sexo masculino pudessem externar nas suas oportunidades esse tributo à mulher, que tanto merece. Ao professor Jean, meus parabéns, é um prazer imenso. O meu título de doutor, que ele tanto prolatou aqui, é um título que se adquire, evidentemente, com estudo, com esforço, mas que não muda a personalidade do ser humano. Muda apenas num grau intelectual. No entanto, o maior título é ser um professor desta universidade e tê-lo como colega no nosso departamento, digo meu que não me pertence, Departamento de Direito Privado, e ser colega aqui nessa faculdade. Também, breve estarás com o título de doutor. Serão dois, quer dizer, amealharás, um já o possui como juiz excelente, e o outro como doutor intelectual, na sua fase de crescimento, por ser um ser humano empreendedor, porque realmente há constantes eventos nesta faculdade empreendidos pelo professor Jean. Eu tenho orgulho de ser colega dele, realmente. E o que mais poderíamos dizer? Porque falaríamos muito. Temos que ter consciência, um pouco mais de consciência com esse nosso país, entendê-lo melhor, ter um pouco mais de agressividade no trato e das coisas nacionais. Nós somos um pouco relaxados, infelizmente, mas estamos crescendo, e todos crescem realmente. De modo que eu queria dizer a vocês que foi uma satisfação muito grande recebê-las aqui, esperamos em outra oportunidade, tê-las e podermos provocar em vocês um crescimento maior, em nome do Criador. Muito obrigado. Aqui na Faculdade de Direito, está aqui o chefe do Departamento de Direito Privado, não vai me deixar mentir. Existe uma matéria que se tornou recordista em número de alunos e até na sua oferta. Atualmente, a única disciplina que é oferecida em 4 turmas que eu tenha conhecimento é a disciplina de Direito da Criança e do Adolescente. Não existe aqui na faculdade outra disciplina que seja tão procurada e também que seja ofertada em 4 dias e horários diferentes, por 3 professores distintos. Então isso aí é um registro muito importante para fazer, professor Plastino. Então são 5 turmas que o nosso departamento oferece para essa disciplina. Sem esquecer a novidade aí do direito do idoso. Eu vou solicitar a colaboração da minha monitora Juliana, no sentido de me auxiliar nas perguntas junto com a Lívia,
Tá? A mesa está à disposição do auditório e agora a palavra é de vocês aqui. Da mesma maneira que a Érica se aventurou em terreno alienígena, eu fiz a mesma coisa. Eu também procurei me qualificar em outra área e fiz um curso de especialização em psicologia jurídica. Num primeiro momento, houve uma certa resistência quanto à minha pessoa pelo grupo presente, porque, poxa, o que esse cara do direito está fazendo aqui no meio dos psicólogos? E foi necessário esse estudo complementar pela matéria que eu trabalho no meu dia a dia. Só veio me enriquecer. E o tema que eu escrevi no final do curso, na monografia, foi justamente o tema do nosso debate de hoje, que é a redução da maioridade penal. E uma das coisas que eu coloquei na modesta monografia que escrevi foi uma citação de um livro antigo que eu encontrei do Tribunal de Justiça, que um desembargador falou o seguinte: por mais alta que seja a cadeira que eu me encontro, não deve ser delegada a mim a tarefa de dizer se alguém é ou não capaz de discernir, de entender o ato que praticou. E esse daí foi um motivo que o projeto do Código Penal de 1969 foi muito criticado, né? E talvez tenha sido por isso que não entrou em vigor. Nós, do meio jurídico, precisamos de algumas certezas, e o critério cronológico nos ajuda muito nisso. Por que o indivíduo de 18 anos completos tem discernimento e o indivíduo de 17 anos, 11 meses e 30 dias não o tem? Ponto de interrogação. Será que o passar de uma noite faz cair a ficha? Bom, vou passar a palavra agora para a Juliana e para a Lívia para as perguntas.